Maria, há dias mais especiais que outros nos que saem muitas almas do purgatório para o céu? Sim, a maioria são liberadas no Natal, mas isso depende de quanto se rezou e se ofereceu por elas. É no Natal porque é o dia no qual há mais graças. E também muitas almas são liberadas em Sexta-feira Santa, no dia da Ascensão e no dia de todos os defuntos. Maria, que conselho daria a quem quer ser santo enquanto está aqui na terra? Que sejam humildes. Essa é a resposta. Que não se deem tanta importância e que não se esqueçam nunca de que não são melhores que os demais. Unicamente Jesus e sua mãe não foram uns pobres pecadores enquanto estiveram no corpo mortal aqui entre nós. Maria, há alguma forma de que alguém possa saber se uma alma pela qual esteve rezando chegou ao céu? Todos temos sensibilidades muito distintas, mas, com frequência, há quem diga haver experimentado uma alegria tão grande ao rezar que lhes fez estarem seguros, sem dúvida alguma, de que era um sinal. De todas as formas, não há que preocupar-se por tratar de discernir isso com precisão. Se rezamos por alguém que já está no céu, a Virgem Santíssima toma essa oração e as aplica em outro lugar onde mais se as necessite. Nenhuma oração, por mais pequena que seja, se perde. Maria, qual é o caminho mais rápido para se alcançar o céu? Uma profunda humildade. Satanás nunca pode acercar-se à humildade, e é o caminho mais rápido para entrar ao céu. Também as boas obras para com o nosso próximo e para com as almas do purgatório, atos de caridade realizados com profunda humildade. Observe a vida de Madre Teresa. É uma das pessoas mais queridas do mundo por esses atributos. Escolheu trabalhar no inferno de Calcutá, servindo aos mais pobres, os mais sujos e os mais enfermos. E isso a levará a Deus imediatamente. Estou segura. Maria, todas as almas no céu se encontram no mesmo nível? Não, existem muitos níveis no céu. Todas as almas desfrutam ali da felicidade plena e sabem que não colheram mais do que merecem, e portanto não querem nada mais. Algumas almas são mais gloriosas e luminosas que outras, e esta beleza depende das nossas obras aqui na terra. Portanto, quanto maior seja nosso esforço aqui na terra, mais alto poderemos estar no céu. Maria, no céu se dá algum tipo de processo de crescimento de qualquer classe? A teologia por si mesma não pode responder essa pergunta, mas sei que uma das videntes de Medjugorje descreveu que viu a sua mãe com Nossa Senhora em diferentes oportunidades e que, com os anos, sua mãe se tornou mais bela. Esta pergunta terá que ficar como um mistério até que o presenciemos nós mesmos. Maria, quem não haja posto nunca um pé em uma igreja poderá ir ao céu? Oh, claro, estou segura de que são muitos mais do que pensamos, porque todos temos tanto orgulho em nosso interior. Porém, com estas pessoas nunca tive acesso à verdade. Seu purgatório é muito mais liviano que o dos fiéis de uma igreja. Porém, seu nível de santidade não será o mesmo, porque não receberam ou aceitaram as mesmas graças. Uma mulher se me apareceu uma vez com um cubo e me disse: "Este cubo é a minha salvação." Lhe perguntei o que queria dizer com isso, e me explicou: "Não rezei praticamente nunca, e tampouco fui à missa. Mas uma vez, por vontade própria e sem cobrar nada, limpei a casa de uma senhora de idade antes do Natal. Esse ato de amor com este cubo foi o que me salvou." Aqui vemos, mais uma vez, o valioso que são os atos de amor. Quem não vai nunca à igreja nem reza porque não teve a ninguém que lhe guiasse, tem as mesmas oportunidades que o resto de fazer a vontade de Deus. Maria, te mostraram o céu? Não, não me mostraram, mas muitos videntes ao longo da história viram traços do céu. Algumas das crianças de Fátima e de Medjugorje viram o céu e também o purgatório e o inferno. Maria, e lhes crês? Sim, sem duvidá-lo. Haviam vários sacerdotes de confiança e com critério nesses momentos, e os examinaram separadamente. Não estavam inventando nada, e estiveram verdadeiramente ausentes durante uns 20 minutos. O que sabemos do céu é minúsculo, com certeza, mas sempre se enfatiza a luz gloriosa e a felicidade e o desejo de Deus, que está no centro de tudo. Maria,
Existem no céu koalas, trepadeiras, pinturas impressionistas e o coro dos escravos de Nabucco de Verdi? Ah, as benditas almas do purgatório me contam que no céu se cumprem todos os nossos desejos mais profundos. E com respeito a essa peça de Verdi, um dos sacerdotes mais queridos de nossa mãe disse uma vez: esta música é já uma prova da existência de Deus. Maria, se diz que todos temos um anjo. Isso é verdade? Sim, todos temos um anjo da guarda. Maria, e quando morremos, este anjo busca outro trabalho? Não. Vem com nós ao purgatório. Ainda que, enquanto estejamos ali, as almas não vêm ao seu anjo da guarda, todo o tempo. Maria, então viu alguma vez um anjo da guarda junto a uma bendita alma do purgatório? Não, isso não me ocorreu a mim, mas eles sempre estão ali. Maria, e quando uma alma chega ao céu, que faz então seu anjo? Seu anjo fica no céu com ela. Os anjos da guarda somente têm a tarefa de acompanhar a um de nós aqui na terra uma vez. Maria, todos os anjos da guarda têm o mesmo aspecto? Não, não todos são iguais. Uma pessoa de confiança que pode ver os anjos me contou que alguns são muito impressionantes e outros são mais silenciosos. Estes últimos são os que acompanham as pessoas que sofrem. Sua vestimenta é avermelhada e leva uma faixa ao redor da cabeça, algo parecido a uma diadema. Outros usam vestimentas brancas. São mais alegres e levam uma coroa. Estes estão ao serviço daquelas a quem mais se protege. Os anjos dos pobres pecadores utilizam vermelho profundo, levam uma coroa na cabeça e cruzam suas mãos sobre o peito enquanto olham para o céu em forma de súplica. Maria, qual é a relação entre uma bendita alma do purgatório e seu anjo da guarda? Em ocasiões é uma relação muito cercana. A alma do purgatório vê o seu anjo da guarda e este lhe consulta e lhe protege dos ataques que possa sofrer, enquanto lhe guia e lhe ensina. Maria, as pessoas aqui entre nós também vêm e se comunicam algumas vezes com seus anjos da guarda? Sim, isso ocorre com mais frequência do que se crê, e devemos aceitá-lo e protegê-lo como uma graça enorme. Todos nós, quando rezamos muito, podemos chegar a conhecer ao nosso anjo da guarda. Maria, quando alguém sofre, por exemplo, um acidente de carro no qual está seguro de que lhe ocorreu algo extraordinário, a maioria das vezes dizem que foi seu anjo da guarda. Poderia haver se tratado de uma alma do purgatório? Como podemos distinguir entre uma e outra? Sim, poderia haver sido uma bendita alma, mas existe uma maneira fácil de os diferenciar. Se trata de uma alma do purgatório, essa alma pedirá ao mesmo tempo que se reze ou se faça algo por ela, entende? Sempre se trata de uma relação de ida e volta. Com o anjo isso não é assim. O anjo não necessita a nossa ajuda, enquanto que Deus somente permite que as almas se apresentem quando podem pedir nossa ajuda para o seu caminho. Portanto, se há uma petição de orações pelo meio, existem altas probabilidades de que se trate de um anjo. Maria, então, se alguém não reza pelas almas do purgatório, as possibilidades de que se trate de um anjo são altas. Todo aquele que deseje ter proteção extra deveria então rezar por seus familiares defuntos? Sim, sim. Se o fazemos, podemos estar muito seguros de que receberemos uma resposta, porque o desejo que tem de entrar no céu com Jesus é muito grande. Uma alma me disse uma vez que, se antes de conduzir um carro, nos acostumássemos a encomendar-nos brevemente à proteção das benditas almas do purgatório e de nosso anjo da guarda, e usássemos a água benta, se reduziriam em 80% os acidentes de tráfego. 80%. Isso levaria à falência muitas asseguradoras e se reduziriam os custos do serviço médico. Uma porcentagem similar do resto de acidentes também se deve ao mal. Maria, nos protegem mais os anjos quando se o pedimos que quando não o fazemos? Sim, com certeza. Nós sozinhos, sem pedir ajuda, não poderíamos manejar a grande quantidade de situações imprevisíveis que possam nos atacar. Devemos pedir-lhes ajuda e ignorar firmemente a quem diga ou a quem ensine implicitamente que os anjos não existem. Até isso se disse em muitas igrejas modernas. Por outro lado, hoje em dia se dizem muitas barbaridades perigosas sobre os anjos, e a maior
parte pertence ao ocultismo. Maria, existem os anjos negros? E se existem, quem são? Sim, existem, são os anjos que caíram com Satanás. Maria, se fala muito e os meios de comunicação prestam muita atenção ao tema dos OVNIs. Confundem os OVNIs com anjos e vice-versa? Não creio que seja assim. O explicarei desse modo. Há pouco uma amiga minha me pediu que lhe perguntasse a uma alma do purgatório se existia vida inteligente em outros planetas. A resposta retornou algumas semanas depois. A alma disse não. Portanto, não existe vida inteligente em outros planetas. Porém, isso não significa que todas as histórias sobre avistamentos ou abduções não sejam certas. Muitos dos que contam essas experiências não têm nenhuma intenção de mentir. Mas significa outra coisa. Se não existe vida inteligente em outros lugares do nosso universo, e qualquer um que conheça bem a Sagrada Bíblia e creia nela, chegaria à mesma conclusão. Então, todas essas aparições são obras de Satanás. Querem que sejamos muito curiosos e que melhor maneira de distrair-nos com pequenas criaturas do vazio sideral. A curiosidade mata. Há muito mais gente que o gato. Por outra parte, todos os filmes e séries televisivas sobre civilizações e outros mundos podem pôr facilmente aos jovens em perigo. Maria, todos temos um só anjo da guarda? Não. A pessoa que pode ver aos anjos me contou que os sacerdotes e as irmãs religiosas têm um anjo a mais. De igual forma, os médicos. Se os médicos pedissem ajuda aos anjos, muitos de nós estaríamos em melhor forma do que estamos. Sim, os bispos também têm mais de um anjo da guarda, e o mesmo o Santo Padre. Maria, pode nosso anjo da guarda ler nossos pensamentos? Pode guiar-nos e proteger-nos, introduzindo pensamentos em nossas mentes e também pode tirar os pensamentos que Satanás coloca. Deveríamos pedir a proteção do nosso anjo da guarda muito mais do que o fazem, e deveríamos tentar desenvolver uma maior e mais profunda sensibilidade à sua presença. Maria, quem é o anjo mais importante para nós e para as benditas almas do purgatório? O arcanjo São Miguel. Ele é o mais forte contra todo o mal. Deveríamos pedir-lhe que nos proteja com mais frequência todos os dias, não apenas a nós, senão também as almas do purgatório, e nossas famílias, na terra ou aos defuntos. Se o fizéssemos, nós estaríamos tão agradecidos. Maria, o seu é um caso de revelação privada através das almas do purgatório? Exatamente. Maria, existem então casos de revelação privada através dos anjos? Sim, efetivamente. Os há. E um dos mais conhecidos é o da comunidade formada ao redor das experiências de uma mulher austríaca que se chama Madre Bitterlich. A comunidade se conhece como Opus Angelorum, ou o Trabalho dos Anjos, formo parte dela. Porém, como Medjugorje também está hoje em dia abaixo a contínuos ataques de certos setores, as acusações de abusos e que em Opus Angelorum se controla a mente de seus membros são tão obscenas como a acusação de que é um sacerdote em concreto que escreve as mensagens de Medjugorje e que pagou o Vaticano para que se mostrasse favorável a estas aparições. E como sempre ocorre, são quem menos rezam, quem menos investigam e se informaram, são esses os que dizem coisas mais negativas. O último insulto contra Opus Angelorum é que se obriga seus membros a receber a comunhão na mão. Abençoe Deus a quem impõe as coisas semelhantes em seu nome. Porém, nossa mãe logo se ocupará de tudo isso. Maria, se há quem experimenta e às vezes até escutam e veem aos seus anjos da guarda, podem também chegar a conhecê-lo como chegam a conhecer a outros amigos? Sim, certamente podem. Muitas pessoas conhecem o nome do seu anjo da guarda e requerem sua ajuda todos os dias para que as guiem, protejam e assistam. Durante a oração, podemos discernir a presença do nosso anjo e falar sobre tudo com ele. Nosso anjo está desejoso de ajudar-nos e nunca nos deixará de lado. E ele pode ajudar-nos a passar por situações muito difíceis e perigosas. Maria, a parte de São Miguel, quais são os outros anjos importantes? Como se menciona na Bíblia, existem 7 arcanjos, e destes, São Gabriel e São Rafael são os 2 mais conhecidos.
São Gabriel usa vestimentas parecidas às dos sacerdotes. Intercede especialmente por aqueles que lhe rezam muito ao Espírito Santo, e é o anjo da verdade. Nenhum sacerdote deveria deixar que transcorresse um dia sem pedir a ajuda de São Gabriel. São Rafael é o anjo da cura. Ajuda especialmente aos sacerdotes que escutam muitas confissões e aos próprios penitentes. As pessoas cansadas tampouco deveriam esquecer-se de São Rafael. Leva uma espécie de avental e cinturão e uma vara parecida ao cedro em sua mão direita. Deveríamos pedir assistência destes dois enormes anjos para outras pessoas sempre que seja necessário. Hoje em dia os necessitamos mais que nunca, porque o mundo está cheio de mentiras e de dor devido à grande quantidade de pecados não confessados. Por outro lado, estão os 9 coros dos anjos, que formam 3 hierarquias: os serafins, os querubins e os tronos, as dominações, as virtudes e os poderes, e os principados dos arcanjos e os anjos. Os principados, os arcanjos e os anjos. Não deveríamos deixar nunca de pedir sua intercessão. Maria, existem espíritos neutros de alguma classe? O que quero dizer é, existem anjos que não sejam nem benevolentes nem malignos, que não trabalhem nem para Deus, nem para Satanás? Não, não existem anjos neutros. Ou ficaram com Deus e fazem boas obras por ele, ou caíram com Satanás e fazem obras malignas para ele.